Candidato, olha só, eu fechei o bloco 3 falando de função sintática, só que foi tudo muito falado, né? Você não visualizou, e aí pode ficar um pouco obnubilado, pode ficar um pouco obscuro. Olha só, obnubilado é bom, hein? O livro que foi premiado é francês e o livro que você indicou é francês, tá? Cortando aqui a oração subordinada, vamos fazer aqui para você perceber que a função sintática do pronome relativo é algo bem tranquilo. O que, ele vai retomar um termo que a gente pode chamar de X, tá? Pode chamar de X. Ele sempre retoma um termo que a gente pode chamar de X. Pode ser até um termo um pouquinho mais afastado. O seu trabalho para descobrir a função sintática do pronome relativo é pegar X e colocar no lugar do pronome. Então ele faz referência a X, no caso aqui é livro, né? Se eu pegar X e colocar no lugar do pronome, se eu pegar livro e colocar aqui, eu vou dizer assim, ó, o livro foi premiado. Qual é a função sintática de o livro em o livro foi premiado? Não é sujeito? Então esse que é sujeito. Legal? Se eu pegar X aqui, ó, que se refere a X, e colocar no lugar do pronome que, eu vou dizer, você indicou o livro, numa ordem mais comum, né? O livro você indicou, você vai fazer numa ordem mais fácil, você indicou o livro. Você indicou o livro, qual é a função sintática de o livro? Não é objeto direto? Então o que é objeto direto? É isso que você vai fazer. Você vai pegar o referente, vai colocar no lugar do pronome e vai ler a sentença. Se for necessário mudar a posição aqui para ficar mais confortável, ok. O livro você indicou? Não. Você indicou o livro. Objeto direto. Ó, você é o sujeito. Agora, o livro foi premiado. O livro é o sujeito, por isso o pronome relativo é sujeito. Se você fizer esse movimento na número 10, você vai ver que na letra D, o futebol ensina aquilo. Aquilo é objeto direto. Nas demais, o que faz referência ao sujeito. Tá ok? Muito bem, vamos fechar então a aula. O tempo está passando. Já tenho que entregar o estúdio aqui, eu já estou extrapolando o horário. Vamos para a questão número 11. A construção da frase tentará descobrir alguma coisa que possuam em comum, um conhecido, uma cidade da qual gostam, está correta em relação à regência dos verbos possuir e gostar. Tá vendo aí, ó? Uma cidade da qual gostam. Quem gosta, gosta de. Poderia ser também uma cidade de que gostam, né? Isso tudo ele usou como pretexto para perguntar qual é a errada. Letra A. Apresentam-se algumas teses a cujas ideias procuro me orientar. Candidato, você procura se orientar a alguma coisa? Não. Você procura se orientar por. Eu procuro me orientar pelos conselhos de alguém, eu procuro me orientar pelos livros que leio, pelas experiências que vivo. Ninguém procura se orientar a. Então esse a cujas não faz o menor sentido, né? Teria que ser por cujas ideias procuro me orientar. Se ele perguntou errada e a letra A está errada, a brilhante conclusão a que chegamos é a de que o gabarito é a letra A. Agora, para confirmar e verificar 4 opções que nos ensinam regência, letra B, as características pelas quais um povo se identifica. Sim, um povo se identifica por características x e y, pelas características x e y. Letra C, esse é o projeto cujo objetivo principal é a reflexão sobre a brasilidade. Cujo objetivo principal é, não está precisando, não está pedindo preposição antes do pronome cujo. Repare, inclusive, tanto na A como na C, que o pronome cujo concorda em gênero e número com o substantivo subsequente. É isso mesmo, cujas ideias, ideias é feminino plural, por isso cujas, e cujo objetivo na C, porque o objetivo é masculino singular. Tá perfeito, você sempre deve usar o pronome cujo, concordando em gênero e número com o substantivo subsequente. O problema da A não é o pronome cujo, é a preposição a, que não foi pedida por ninguém. Quem se orienta por. A letra D está correta, eis os melhores poemas nacionalistas de que se tem conhecimento, tem-se conhecimento de algo, e letra E, aquela é a livraria onde foi lançado o romance recorde de vendas. Sim, o romance foi lançado em algum lugar, por isso onde. Livraria é lugar, aquela é a livraria onde, em que, na qual, tanto faz. 11, gabarito letra A. 12. O leitor já viu onde quero chegar. Assinale a alternativa cuja estrutura, olha aí, no enunciado da questão, ó, cuja estrutura, tá vendo? Estrutura é feminino singular, cuja. Seja equivalente semanticamente à apresentada acima, mas que dela se diferencie
quanto à adequação da linguagem ao padrão normativo. É surreal isso, né? Enunciado bem tosco. É o seguinte, tá errado. Trocando em miúdos o enunciado, é o seguinte, tá errado o texto. O leitor já viu onde quero chegar, tá errado. Que quem chega, chega a. Então teria que ser, o leitor já viu aonde quero chegar. Esse enunciado está pedindo exatamente o seguinte, qual é a correta? Qual é a estrutura que corrige? Porque quando ele fala assim, mas que dela se diferencie quanto à adequação, é porque a estrutura apresentada está inadequada e ele quer a diferente, ele quer a adequada. Então é uma maneira de complicar o enunciado. Você vai chegar a essa conclusão vendo as opções. Tá? Veja bem, na letra A, já observou o leitor onde quero chegar? Mantém o erro, não tá diferente. Não se diferenciou. Mantém o erro. Quem chega, chega a. Então já observou o leitor aonde quero chegar? Tem que ser aonde. A letra B corrige o problema, por isso que é o gabarito. O leitor já viu aonde quero chegar. A letra C sustenta o problema. Quero chegar onde o leitor já viu. Não, eu quero chegar aonde. Candidato, cuidado, muito cuidado com a D. Ó, em que ponto quero chegar? Isso é muito comum. Esse é um texto que muita gente fala. Em que ponto você quer chegar? Né? Ou então, muita gente fala assim, onde você quer chegar com essa conversa? Onde você quer chegar com esse papo? Já falou isso pra alguém, né? Onde você quer chegar com essa conversa aí, com esse papinho? Onde? Não, se a pessoa quer chegar, ela quer chegar a. Então, a que ponto você quer chegar? A que ponto você chegou? Aonde você quer chegar com esse papinho? Legal? Cuidado com a letra D. E a letra E. O leitor já viu em cujo local quero chegar. Não dá para você usar o pronome cujo aí, porque não tem nenhum substantivo antecedendo esse pronome, né? O pronome cujo, ele liga substantivos, ele conecta um substantivo a outro. E mesmo que pudesse, não deveria ser a preposição em, porque quem chega, chega a. Então a letra E ela não pode ser cogitada nem pela preposição e nem pelo pronome. O gabarito é B de bola. Enunciado bem estranho, mas pelas opções, pelo repertório, né, pelo cardápio, você concluiria que teria de ser a letra B mesmo, porque é a única correta, né? As outras 4 apresentam problemas. Não esqueça, candidato, ou não se esqueça de que, não esqueça que, ou não se esqueça de que, quem chega, chega a algum lugar. Cuidado com isso aí, hein? Número 13, assinale a opção que completa corretamente a lacuna da frase. Eram alces, nananana, chifres, mas pareciam pontos de interrogação. Bom, você pode fazer uma por uma aí. Você pode pegar o que a opção A oferece, colocar na lacuna, pode pegar a opção B, vai analisando. Se for a letra A, o gabarito vai ficar assim. Eram alces, cujos chifres mais pareciam pontos de interrogação. Então, se isso aí for correto, se isso aí estiver correto, você pode cravar a letra A. Analisemos, então, o que acontece aí. Vou botar aqui no quadro. Eram alces, cujos chifres, né? Então, vamos lá. Eram alces, cujos chifres pareciam, vou tirar o mais, né? Pareciam pontos de interrogação, pareciam PI. O que interessa está aqui na lacuna, né? Não preciso estender muito. Será que isso está certo? O que você faz para verificar se o pronome cujo foi bem empregado? Primeiro, verifica se ele está concordando em gênero e número com o substantivo subsequente. Chifres. Atenção, chifres é a palavra masculina. Interessante isso, né? Chifre é algo masculino. Chifre é masculino. Ok? Masculino plural. Masculino plural. Ó, masculino plural. Chifre. Então, cujos, certinho. Outra coisa que você tem que verificar é o seguinte. A palavra que vem depois, ela se comunica com o substantivo subsequente, se comunica com o substantivo antecedente numa relação de posse. São os chifres que pertencem aos alces? Sim. Então, joia. Se ele está concordando com o substantivo subsequente, e se o substantivo subsequente se comunica com o antecedente, com uma relação de posse, o pronome cujo está bem empregado. Existe necessidade de preposição aqui? Não. Porque os chifres pareciam pontos de interrogação. Não há demanda de preposição para cá. Se eu tivesse alguma coisa aqui
exigindo preposição, aí ela apareceria aqui. Por exemplo, eram alces, olha a diferença. Olha como fica diferente. Eram alces, a cujos chifres fiz referência. Por que a? Porque quem faz referência a. Percebe? Se eu colocasse aqui, cujos chifres não gostei, teria que ser de cujos. Eram alces de cujos chifres não gostei, porque se eu não gostei de. É isso. Eram alces com cujos chifres me assustei. Eu me assustei com. Então a preposição que vai aparecer antes do pronome cujo é uma demanda do regente. Aqui o regente não demanda a preposição, então é sem preposição, cujos concordando em número e gênero com o substantivo subsequente, a letra A é o gabarito. Ok? A letra B oferece a preposição de, acompanha aí. Não há justificativa para a preposição de. A letra C eram alces os quais chifres. Pô, se você botar os quais, você não vai botar um substantivo depois, né? E o dos quais, a mesma coisa. E cujas na letra E é inadmissível. Cujas é feminino plural, a gente já viu que chifre é coisa masculina. Tá bom? Tá claro, né? Essa questão do chifre aí. Muito bem. 14. A cidade alternativa em que não se tenha caso de regência verbal de acordo com a norma culta. Aí agora o pronome relativo fica de folga e aí a banca elabora questões dispensando os relativos e exigindo que você conheça a regência oficial. A letra A já traz um verbo que a gente discutiu. Ele preferia divertir-se a estudar. Já vimos isso. Quem prefere uma coisa a outra, ótimo. Assistimos nosso irmão no acidente. Aí o verbo assistir não está empregado com a acepção de presenciar ou ver. Está usado ou está empregado com a acepção de socorrer. Aí, beleza, não há necessidade de preposição no complemento quando você emprega o assistir com a acepção de socorrer. O governo assistiu ou não assistiu, que é mais comum, infelizmente, né? Os desabrigados da enchente, o médico assiste o paciente, é exemplo de tudo quanto é gramática, né? Então assistimos nosso irmão no acidente, beleza. A letra C também traz um verbo que a gente já viu, e traz o erro. Eles esqueceram no livro. Você já viu, já falei, quem esquece, esquece algo. Para ter a preposição dentro do complemento tem que ser o verbo na forma pronominal. Quem se esquece de algo, né? Então, a letra C é o gabarito. O verbo visar, com a acepção de almejar, pede a preposição a, por isso a crase, visarei as metas traçadas pela equipe. E candidato, por obséquio, para o seu próprio bem, muito cuidado com a letra E, muito cuidado com o verbo pagar. Tá perfeita a letra E, o patrão, pagou ao empregado. É muito interessante você estudar a regência do verbo pagar e entender que você paga alguma coisa a alguém. A pessoa que recebe pagamento é sempre um elemento preposicionado. Por favor, pague ao síndico o condomínio. Pague ao professor o livro que você comprou. Pague a alguém. Uma vez um jornal aqui do Rio botou como manchete, governo ainda não pagou os professores. O governo ainda não pagou os professores, está errado. Está tudo errado, né? Não pagar, está errada a regência. Quem paga, paga a alguém. O governo ainda não pagou aos professores. Tá legal? Muito cuidado com isso, porque no dia a dia a gente come essa preposição, né? Ó, você tem que pagar o pedreiro amanhã, hein? Ih, rapaz, tem que pagar o técnico que vem aqui resolver o problema. A gente sempre come a preposição, mas tá errado. Quem paga, paga a alguém. Pode fazer diferença na sua prova. 15, na sua tela. Para identificar e preencher nossas carências. Nesse segmento, o autor empregou corretamente dois verbos de mesma regência. A frase abaixo que está mal construída em razão de os dois verbos terem regência distinta é. Candidato, a questão número 15 merece aí um destaque. Por favor, pegue o seu marca-texto. Destaque aí é o seguinte. Toda vez que você encontrar dois ou mais regentes, só aceite a união deles, um complemento para eles, se eles forem iguais na regência. Ok? Vou repetir para você entender direitinho o que eu falei. Dois ou mais verbos, dois ou mais regentes. Pode ser regência nominal também, mas normalmente é verbo. Dois ou mais. E um complemento só. Você só vai aceitar isso como válido
se esses dois, ou mais, se esses dois verbos possuírem a mesma regência. Eu posso dizer para você, eu comprei e li o livro. Comprei e li o livro, ótimo. Porque quem compra, compra alguma coisa, quem lê, lê alguma coisa. Legal. Agora, se eu disser assim para você, eu li e gostei do livro. Não vale. Porque quem lê, lê algo. Quem gosta, gosta de algo. Unir verbos de regências diferentes com um complemento só, atrelar um complemento só a verbos de regências diferentes, é errado, ou é inadequado, ou não está de acordo com o padrão culto. Fique atento a isso. É o que a questão explora. Vamos lá. Letra A. Comunicar e avisar aos demais. Você comunica a alguém, você avisa a alguém. Você pode comunicar o resultado ao aluno, você pode avisar o resultado ao aluno. Tá certinho. Necessitar e gastar dinheiro. Você necessita de alguma coisa, você gasta alguma coisa. Então tá aí o gabarito. Você necessita de dinheiro, você gasta dinheiro. Então são regentes diferentes. Pode cravar aí. Observar e contemplar algumas paisagens. Você observa algo e contempla algo. Perfeito. Gostar e precisar de nossas qualidades. Você gosta de algo e precisa de algo. Deslocar-se e ir a vários lugares. Você se desloca a algum lugar e você vai a algum lugar. Então, tudo certo. A, C, D e E, trazendo aí verbos que têm a mesma regência. A, B não. A regência é distinta. Você necessita de alguma coisa, você gasta alguma coisa, por isso 15, letra B. 16. No texto 1, há um conjunto de preposições que são exigidas pela presença de algum termo anterior. A preposição abaixo, destacada, que resulta de uma exigência semântica e não regencial, como é que você faz uma questão como essa? Você vai olhar para a preposição e vai entender que, num caso, ela não é uma exigência, uma imposição do regente. Nos outros 4, sim. Então, por exemplo, na letra A está escrito assim, o Brasil precisa ampliar as discussões sobre a cultura. Note que eu poderia parar no termo discussões. O Brasil precisa ampliar as discussões. Ponto. É óbvio que o sobre a cultura, ele traz mais precisão. Quando eu falo o Brasil precisa ampliar as discussões, isso fica muito genérico, muito abrangente. O sobre a cultura especifica, não é qualquer discussão, é sobre a cultura. Mas a preposição sobre não foi imposta pelo regente. Ela veio para aumentar a precisão da informação. Então é uma questão semântica. É uma adjunta adverbial de assunto, digamos assim, né? Discussões sobre a cultura. Tem um valor aí, se bem que nem preso a verbo tá, né? O sobre a cultura está preso a discussões, que é nome. Enfim, não é uma preposição imposta pelo regente. Agora, na letra B, se existe consolidação, existe consolidação de. Imagine você falar assim para alguém, inibe a consolidação. Não ficou claro. Então, se existe uma consolidação, existe uma consolidação de. É uma preposição imposta pelo regente. Na letra C, garantir o acesso da população aos bens culturais. Se existe um acesso a alguma coisa. É uma preposição imposta pelo regente. Inclusive nominal, né? O acesso a. A resistência ao desmonte da cultura. Se existe resistência a. E trabalhe pela extinção de uma série de políticas. Se existe extinção de. Você não vai sair por aí falando assim, você precisa trabalhar pela extinção. Ponto. Vai faltar alguma coisa. Então, extinção de quê? De alguma coisa. É a preposição imposta pelo nome extinção. Nas opções B, C, D e E, as preposições destacadas são impostas pelos respectivos regentes, nominais no caso, né? Consolidação, acesso, resistência. Na letra A, não. Na letra A, ela vem só para especificar e não é uma imposição, não é uma preposição imposta pelo regente. 16A. 17. Porque o Império Romano crescia e eles precisavam indicar o clã a que a pessoa pertencia ou o lugar onde tinha nascido. Nesse segmento do texto 3, há o emprego correto do termo que, precedido da preposição a, em razão de estar na mesma oração o verbo pertencer. Está explicando aí por que está escrito lá em cima a que a pessoa pertencia. Porque quem pertence, pertence a. E aí ele quer o correto, quer a estrutura correta. Aí a repetição a gente pode acelerar. Ó, o prato que mais gosta, quem gosta, gosta de. Então o prato de que mais gosta. O local que fui na semana passada. Se eu fui a. Então é o local a que fui.
Letra C, esta é a cena a que todos aplaudiram. Não, ninguém aplaude a alguma coisa, você aplaude alguma coisa. Nada pede esse a antes do que. Você aplaude o espetáculo. Então, esta é a cena que todos aplaudiram. Tira essa preposição a daí. Esse foi o questionário a que eles preencheram. Você preenche o questionário, você preenche algo. Tira essa preposição a daí. A letra E é o gabarito. Essas foram as ordens a que eles obedeceram. Quem obedece, obedece a alguma coisa ou a alguém. O verbo obedecer, não esqueça, o verbo obedecer impõe a preposição a no complemento, hein? Você obedece ao regulamento. Você obedece ao diretor da empresa. Cuidado para não omitir a preposição a quando o verbo obedecer for o regente. Muito cuidado. 17, letra E, é a única correta. 18. De novo, ele quer a correta. Os imigrantes aspiram uma vida mais tranquila. Já vimos que aspirar, no sentido de desejar e almejar, é um verbo que pede preposição a. Teria que ser a uma vida mais tranquila. Olha aí como é bom fazer exercício e repetir. Ó. Os alunos obedeciam rigorosamente o inspetor. Tá vendo? Acabamos de ver na letra E da anterior. Quem obedece, obedece a alguém. Os alunos obedeciam ao inspetor. Letra C, o guarda presenciou ao assalto de longe. Não, se você presencia algo. Ele presenciou o assalto. Letra D é o gabarito. O assaltante agrediu a vítima sem necessidade. Quem agride, agride alguém. E a letra E traz um verbo que a gente já destacou, que a gente já encontrou numa outra questão. Os patrões pagaram a faxineira o serviço feito. Se eles pagaram alguma coisa a alguém. A faxineira, esse A deveria vir com acento de crase, porque tem preposição e tem artigo aí. Legal? 18, letra D de dado. Penúltima, temos que acabar, já extrapolamos o tempo. Que vise a promoção de políticas de controle. Nesse segmento do texto 1, emprega-se corretamente a regência do verbo visar, que muda de sentido conforme seja direto ou indireto. Sim, se você usar o verbo visar com o sentido de dar o visto, você usa sem preposição, né? Ele visou o passaporte. Se você usar o verbo visar com o sentido de almejar, ele tem que ter preposição. Você visa ao cargo público, né? E aí ele fala o seguinte, o verbo abaixo é que não ocorre a mesma possibilidade de dupla regência e duplo sentido. Alguns, inclusive, a gente já trabalhou. Aspirar é um verbo de dupla regência, duplo sentido. Você aspira a alguma coisa no sentido de sorver e a alguma coisa no sentido de desejar. Assistir, já comentamos e já vimos, né? Assistir no sentido de presenciar pede preposição a, você assiste ao espetáculo, e no sentido de socorrer, não. O governo assiste os desabrigados. Carecer. E aí? Você pode carecer de alguma coisa e só pode ser isso. Quem carece, carece de. É o gabarito, é o único que não tem dupla regência. Chamar, tem várias regências, né? Você pode chamar alguém, você pode chamar a alguém de alguma coisa. Por exemplo, chamei o advogado, no sentido de convocar, né? Agora, chamei ao síndico de ladrão. Você chamou a alguém de alguma coisa. Tá certo, não tem problema nenhum. Ou chamei o síndico de ladrão também. É outro sentido, é outra regência. Precisar pode ser precisar de algo e pode ser precisar algo, no sentido de ser preciso, né? Precisar o dinheiro para a viagem é diferente de precisar do dinheiro. Se eu preciso o dinheiro, eu digo a quantidade exata. Olha, ele precisou o dinheiro para a viagem. Ele disse exatamente a quantidade. Ele precisou do dinheiro. Ele teve necessidade. São regências diferentes com sentidos diferentes ou sentidos diferentes com regências diferentes. E a última. Estamos expulsando daqui já. Você não está vendo, mas tem uma galera aqui me expulsando. Já tem uma pessoa com uma vassoura ali. Vai acabar, estou acabando. 20. Está no forno uma revolução da qual os médicos não escaparão. Não. Bom, tudo isso aí para dizer que tem alguma coisa errada. Um pronome relativo errado. Essa é uma revolução, olha aí, com a qual discordamos. Olha como é bom repetir. Olha como é bom praticar. Se a gente discorda de. Já caiu isso em outra questão. Olha como praticar faz você ficar mais atento, mais esperto, faz você ficar mais sagaz. Passar em concurso público depende substancialmente de prática, hein? De novo, o discordar com a preposição com. Olha como você vai conhecer na estratégia da banca. Pode cravar aí. A letra B está correta? Claro, quem luta, luta contra. Ah, mas na outra questão foi lutou por. Você pode lutar por se você for favorável e você pode lutar contra se você for contrário, óbvio. Não é? Na letra C, tá certo? Tá, quem se defronta com.
Você se defrontou com o perigo, você se defronta com dificuldade. Na letra D, quem alude, alude a. E na letra E, já vimos também o verbo visar, no sentido de almejar, exige a preposição a, por isso a crase. Então, 20, letra A, e só ratificando algumas regências que já vimos, e claro, como é importante praticar para que a gente não fique naquela sensação de estranheza, de desconforto. A gente vai vendo várias vezes a mesma coisa. Isso vai criando a confiança, vai nos trazendo confiança, intimidade, até o perfil do examinador fica mais claro para a gente. Beleza? Tem que ir embora. Até a próxima aula com uma gravação sobre outro assunto. Bons estudos.